Jesus, amém. Alguém de vocês não gosta de filme? Eu acho difícil. Talvez vocês possam falar assim, alguns filmes eu não gosto. Mas assim, algum tipo de filme, talvez ali, alguém, se a gente falasse, vocês gostam de filme de comédia? Aí vocês falariam, quase seriam unânimes, sim, eu gosto. Quem sabe a gente está desanimado durante o dia e a gente vê um filme de comédia, a gente ganha um novo ânimo, né? Então, de modo geral, a gente acaba gostando de algum tipo de filme. Mas eu acho que um filme que consegue prender a atenção de todos, é um filme onde tem uma emboscada, onde tem um grupo que arma algo para alguém. E aí a gente fica ali naquele momento. E se eles estão em ação e a gente está com vontade de ir no banheiro, a gente segura, né? Vamos esperar, vai que eu perco a melhor parte. A gente não vai, a gente espera até o final. E a gente fica ainda mais feliz se aquele grupo que armou a emboscada acaba se dando mal no final. Aí a gente fica mais feliz ainda. E a gente fica atento então a isso. Por que o pastor começou falando de filme? O texto de hoje é muito semelhante a um filme de emboscada. O que os líderes judeus, os mestres da lei, estão fazendo com Jesus é algo muito semelhante a isso. Como é que a gente chega a essa conclusão? Se nós lembrarmos, pouco tempo atrás, o pastor destacou que no capítulo 9, no versículo 51, Lucas chamou a atenção que Jesus iniciou uma viagem para Jerusalém, onde ele ia consumar a sua obra de salvação. E desde aquele momento, então, ele vai passando de povoado em povoado, ele vai a lares para ter refeições com esse povo. Nós sabemos, né, quando Jesus foi visitar Maria e Marta, e aí Maria estava toda agitada, e Marta estava aos pés de Jesus. Jesus fala, tia, calma, vem aqui, se eu quisesse algo especial, eu tinha te avisado, então senta aqui e vamos conversar. Então Jesus, nessa viagem, ia visitar as pessoas, e tomava refeições com ela. E não é diferente hoje. Um fariseu convidou Jesus para um momento de jantar. Até aí tudo bem, não tem nenhum problema. E Jesus gostava de participar desses momentos também. O problema é que esse jantar, que Jesus foi convidado, não era um jantar para que as pessoas ali desfrutassem da presença de Jesus, como foi lá em Maria e Marta. Não foi um jantar programado porque as pessoas queriam ouvir e aprender com Jesus. Pelo contrário, o que eles queriam era incriminar Jesus. Isso vai ficar claro com o versículo 2. Porque o versículo 2 diz que um homem com pernas e braços inchados chegou perto de Jesus. Qual que era o problema aqui? Não era o homem e não era a enfermidade. O problema, Lucas destacou no início do texto de hoje. Agora nós vamos entender por que ele entrou no nosso texto hoje dizendo num sábado. Aqui que era o problema. Era sábado. E aí vamos entender um pouquinho o que acontecia para a gente poder entender por que isso era um problema naquele momento. Em Êxodo capítulo 20, que a gente leu há pouco, Deus ele deu a seguinte ordem, vamos relembrar agora. Guarde o sábado, que é um dia santo, faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas no 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Repetindo, não façam nenhum trabalho nesse dia. Aqui que está o problema. Havia uma dúvida. Perceba que o mandamento é um pouco geral. E aí os mestres da lei e os fariseus estavam com uma certa dúvida. O que é que eu posso fazer nesse dia? O que é caracterizado como trabalho? Que me faça quebrar o mandamento. Mais ou menos aquela ideia. Cozinhar é trabalho? Se eu cozinhar, eu vou estar quebrando o mandamento? E se eu caminhar ou correr nesse dia, eu também vou estar quebrando o mandamento? Percebam? Havia essa dúvida no ar. E aí, como os líderes judeus e os mestres da lei eles fizeram para resolver esse problema? Eles criaram uma lista com 39 atividades que quebrariam a lei do sábado.
E quando que começava? No pôr do sol da sexta-feira, ali começava o sábado, e ia até o pôr do sol do sábado. E aí terminaria. Qual é essas atividades que eles listaram ali que poderia quebrar a lei do sábado? Não vou ler as 39, tá? Eu vou destacar algumas aqui só para a gente ver o tamanho do exagero que foi criado para tentar resolver essa questão do sábado. Por exemplo, não pode colher nada no sábado. E aí, por que eu chamei a atenção dessa? Porque no capítulo 6, como o pastor falou, quando os discípulos e Jesus estavam atravessando uma lavoura, e os discípulos pegaram uma espiga, os mestres da lei ficaram ali olhando. Ele está transgredindo o sábado, lembra? O terceiro item da lista lá de atividade, vocês estão quebrando. Jesus, como é que tu permite isso? Você é o mestre, como é que tu permite eles quebrar a lei do sábado? E aí Jesus trata aquela situação e mostra para eles que não é bem por aí, que eles não estavam entendendo o propósito de Deus com o sábado. Mais um item: quanto que nós podemos andar então no sábado, para não ser caracterizado um trabalho ou uma atividade nesse dia, que é para nós descansarmos? E aí eles colocaram, alguém sabe quanto que pode andar no sábado, conforme a regra judaica? Não é 1 metro, 1 quilômetro. 1 quilômetro tu pode andar. Se tu andar 1,5 km, tu quebrou a lei do sábado. Mas 1 quilômetro tu pode andar. Se tu quiser preparar um churrasco no sábado para o teu amigo, tu vai preparar lá na quinta-feira a lenha. Se tu rachar no sábado, tu está quebrando os mandamentos de Deus. Tu não pode nem rachar uma lenha no sábado. Então são leis que os mestres da lei eles foram criando para tentar desfazer essa dúvida que o mandamento colocou, porque ele está de uma forma geral. E aí a gente começa a entender um pouquinho por que o pastor falou que o que os mestres da lei e os fariseus colocaram ali era uma emboscada. Por que era uma emboscada que eles estavam fazendo com Jesus? E Jesus mostra isso também, porque ele se antecipa, antes mesmo deles falarem alguma coisa, Jesus se antecipa. No versículo 13 ele diz: a nossa lei, ela permite curar no sábado ou não? Sem eles pedir, Jesus já se antecipa. Ele já sabia o que eles estavam pensando e o que eles estavam planejando. E o mais interessante é que o versículo 4 nos diz que eles não responderam nada, né? Que estranho isso. O que o texto falou? Eles eram mestres da lei. Será que eles não sabiam a lei? Claro que sabiam. Decora e salteado. Por que eles não responderam nada então? O problema que fez eles não saber silenciar e não responderem nada naquele momento é que Jesus ele separou o mandamento que Deus deu dos acréscimos que foram colocados nele depois, posteriormente pelos próprios fariseus. Ele fez isso quando ele disse, olhem, prestem atenção como Jesus colocou, a nossa lei, apontando para a lei que Deus deu lá através de Moisés. Essa lei, ela permite curar no sábado ou não? E vocês viram alguma coisa dizendo que não podia fazer isso, nada no mandamento? Não podia andar 1.000 metros, mais do que 1.000 metros, não podia colher umas espigas porque estava com fome. Então Jesus está fazendo ele refletir isso aí. E ele ainda traz um outro exemplo, né? Se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço, será que vocês não vão tirá-lo de lá? Mesmo que isso aconteça num sábado. E de novo, eles não puderam responder. Porque eles sabem que isso é permitido, mas que eles fizeram acréscimos que atrapalhavam o propósito de Deus no sábado. E qual que é o propósito então de Deus? Agora que a gente encontrou o problema por detrás disso, qual que era o propósito de Deus? E é o propósito de Deus com o sábado. Eu vou trazer 2 pontos para a gente refletir um pouquinho melhor. O primeiro é lembrar que o seu povo não é mais escravo do trabalho e da produtividade. Lembra quando o mandamento foi dado? Por que Deus deu esse mandamento? O que acontecia com o povo lá no Egito? Eles não trabalhavam quase 24 horas por dia e 7 dias por semana, sem tempo para restaurar as suas forças, sem tempo para a família, sem tempo para louvar a Deus. E aí Deus falou, agora não. Agora que eu resgatei vocês, vocês vão santificar esse dia, não vão mais trabalhar como vocês trabalhavam lá. É isso que ele está mostrando no sétimo, aqui nesse mandamento, o terceiro mandamento. E podemos fazer uma pergunta diante disso, vamos trazer para nós agora.
Hoje, será que a gente corre o risco de se tornar escravo do trabalho ou não? E eu acho que é uma reflexão bem importante, isso que o mandamento leva todos nós a refletir. Eu vou destacar alguns pontos que eu acho que é bem interessante a gente relembrar, né? Porque quanto as pessoas gastam, a maior parte do tempo, dá para dizer, e o maior esforço das pessoas estão em coisas fúteis, coisas passageiras. Por exemplo, quantas pessoas investem para se tornar a pessoa mais bonita de todas? Para serem consideradas pela sociedade a pessoa mais bonita de todas. Quanto que investem em valores e tempo para isso? E aí vem a idade, né? E aí qual que é a beleza que fica depois de uma idade? Aquela que está lá no coração. Essa permanece para sempre. Outro ponto. Quantas pessoas investem para acumular bens que duram quanto tempo? Eu gosto de lembrar, eu citei isso ontem em Corupá também, 2 anos atrás, eu fui lá, minha mãe estava comprando uma televisão bonita, bem feliz. Agora 2 anos depois eu fui lá, nós assistindo e de repente ficou preta a televisão. Vamos consertar, não vale a pena. Você foi. Então quanto tempo dura os nossos bens? Que a gente gasta, coloca um esforço danado em cima. E gasta um monte de tempo para adquirir esses bens. Por quanto tempo nós vamos usufruir isso? E quanto a gente investe para manter a porta da igreja aberta? Para receber o quê? O remédio que purifica o coração e a alma, a Santa Ceia. A palavra que tira a escravidão das coisas que não têm valor na nossa vida. Quanto a gente investe para isso? Agora vamos abrir um parênteses para equilibrar as coisas. É um problema buscar essas coisas? É um problema querer ser bem sucedido? Será que Deus condena isso? Estamos em dúvida? Não condena. Definitivamente não tem problema nenhum. Vai se tornar um problema quando? Vamos refletir agora. Quando Deus é deixado de lado e perde o seu valor. Aí está se tornando um problema na minha vida. Quando a igreja perde o seu valor e é deixada de lado, aí também vai perder o seu valor. Ou quando eu me isolo das pessoas, ou valorizo somente aquelas que me ajudam a ser bem-sucedido. Aí está se tornando um problema na minha vida. Isso é importante a gente ter em mente. E também, quando eu acredito que tudo está sob o meu controle, que depende unicamente de mim, para que as coisas funcionem. Será que é por aí? Vamos relembrar. Se nós temos saúde hoje, o mérito é de quem? É de Deus. Eu posso comer só verdura e quem sabe ser um pouco mais saudável. Mas quem que dá a verdura? Se nós temos alimento, de quem é o mérito? Para que não haja dúvida, vamos deixar a Bíblia falar por nós. Vamos voltar para o Salmo 104, versículo 13 ao 15. Do céu tu envias chuvas para os montes, e a terra fica cheia das tuas bênçãos. Fazes crescer capim para o gado, e verduras e cereais para as pessoas, que assim tiram da terra o seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá forças. De quem é o mérito? Não resta dúvida, né? Podemos não acreditar na Bíblia, mas a Bíblia é clara, o mérito é de Deus. Se nós temos alimento, o mérito é de Deus. E o tempo para a gente usufruir das bênçãos que Deus nos dá aqui, quem que está no controle disso? Somos nós? A gente decide, eu quero utilizar as bênçãos aqui 90 anos. Eu quero utilizar 120. É a gente que tem o controle disso? A gente não tem o controle das coisas. Só Deus tem o controle de tudo isso. E com isso a gente cai agora no segundo propósito que Deus tem com esse mandamento. Qual que é o segundo propósito de Deus? Fazer com que a gente tenha um momento de descanso físico e também espiritual. E quando Ele faz isso, que a gente tem esse descanso físico e espiritual? Aí vem a explicação de Lutero.
tão importante, que os pastores batem tanto na tecla. Vamos lá, confirmamos, vamos decorar, isso vai ser importante para vocês. E quando então Deus faz com que a gente receba o descanso físico e espiritual? E aí vem a explicação de Lutero. Quando não desprezamos a pregação e a palavra, mas a consideramos santa, gostando de ouvi-la e estudá-la. Por que ali ele traz o descanso físico e espiritual para nós? Porque ali Deus, é o que nós estamos fazendo agora, Deus nos tira da escravidão que o trabalho coloca sobre nós semanalmente. Ele fala: deixa para lá, venha aqui na minha casa, venha ouvir o que eu tenho para te dizer. Ele tira a gente daquela correria que o trabalho coloca para nós. Ele também nos tira do barulho e das tensões que nós temos no nosso dia a dia, semanalmente. E aí ele acalma o nosso coração, lembrando que é Ele que está no controle e no comando de todas as coisas. E para resumir tudo que a gente conversou, eu quero trazer uma historinha aqui, que eu ouvi, eu acho que se encaixa perfeitamente como uma forma da gente entender o que está por detrás do mandamento e resumir o que a gente conversou aqui no dia de hoje. Diz assim: João era pastor de uma pequena cidade do interior. Durante a época da colheita, ele observava com preocupação os bancos vazios na igreja. Pastor, o senhor entende, né? A lavoura, ela não espera. Isso é o que diziam os fiéis. Se não colhermos no tempo certo, perderemos tudo. Tenham isso em mente, lembrando de quem está no controle das coisas. Se não colhermos no tempo certo, perderemos tudo. E o argumento, olhando por isso, certamente ele parece bem convincente. Mas o pastor, ele continuava incomodado com a situação. E aí, certo dia, quando ele estava fazendo algumas visitas pastorais, o pastor passou na frente de um sítio muito bonito, muito atraente. Você até parava na frente do sítio para ficar observando, de tanta beleza que ele trazia. E esse sítio era de pessoas que não eram da sua igreja. E por causa da religião, as pessoas daquela família, elas nunca trabalhavam aos sábados, nem mesmo durante a colheita. No entanto, elas pareciam tão prósperas como as outras. E a terra delas também era bem cuidada e não havia nenhum sinal de pobreza ou necessidade. E aí o pastor começou a se perguntar: tá, mas como elas conseguem manter a produção sem trabalhar no sábado? Se o outro grupo falou: se eu não trabalhar, não vai dar certo. E esse grupo não trabalhava e dava certo. Então o pastor começou a se questionar. E a resposta estava na palavra de Deus. Deus é quem faz as plantas crescerem e provê tudo o que nós precisamos. Descansar e dedicar tempo para ouvir a palavra de Deus é o quê? É um ato de fé em Deus. Um momento sagrado de reconhecer que no final das contas, tudo está nas mãos de Deus. O que Ele tem para nós está na mão dEle. E por isso Ele fala: descansa. Vão à minha casa, ouçam a minha palavra, se fortaleçam na fé e o resto, saibam que eu estou no controle. Descansem em paz. É isso que Deus quer que a gente saiba com o terceiro mandamento. Não que fiquemos discutindo: é sábado, é domingo, o que podemos fazer, o que não podemos fazer. Esse não é o propósito. O propósito de Deus é conceder um descanso que nós sabemos, depois de uma semana cheia, o quanto nós precisamos e o quanto é valoroso poder estar na casa do nosso Deus, ouvindo essas palavras de consolo e lembrando: Ele é o provedor, Ele é quem cuida de nós. Descansem em paz. Que Deus realmente assim nos abençoe, sempre nessa certeza, e nos faça ficar sempre firmes na sua palavra. É o que nós desejamos a cada um de nós. Amém.